Olá, Olá, doutor Décio, boa noite, tudo boa bem? noite. Tudo e você, Camila? Tudo jóia. Então tá bom. Prazer imenso ter o senhor aqui com a gente para bater esse papo que eu considero tão interessante, algo que ainda não é tão difundido na reprodução de uma maneira geral aqui no Brasil. É verdade, é verdade. Prazer é meu. Agradeço mais uma vez o convite, acho que vai ser bem válido o bate-papo e esclarecedor. Vou pedir primeiro para o senhor se apresentar, claro. Para o pessoal que está aí, meus seguidores, os do senhor, que não conhecem. Vou me apresentar antes, com Isso. licença. Sou Camila, sou especialista em reprodução humana, fiz minha formação de ginecologia e obstetrícia no Rio de Janeiro, depois eu fui para São Paulo, e depois fui fazer um fellow fora, lá na Itália, e agora estou de volta aqui, trabalho aqui no Nordeste, na Paraíba, e aí agora eu vou passar a palavra para o doutor Décio. Tá bom. Bom, eu sou formado em medicina, eu me formei na USP, fiz residência em ginecologia e obstetrícia lá, me especializei em laparoscopia, cirurgias ginecológicas, e fiz também minha especialização em acupuntura, e trabalho com acupuntura para infertilidade desde 2004, batalhando aí para tentar desmistificar a acupuntura no meio médico, principalmente na reprodução assistida. E seguimos aí o caminho, né? Tentando associar as duas medicinas juntos, né? Isso, sem dúvida. Eu acho que as coisas elas se complementam, né? Eu acho que Uhum, ninguém consegue fazer tudo sozinho. A gente vai complementando as coisas. Eu sempre falo que as pacientes elas sempre olham, né? Ah, doutor, o que é que eu posso fazer? Ah, o que é que eu posso fazer? E assim, eu acho que a gente já sabe, né, diante dos estudos, que a acupuntura ela tem uma eficácia na reprodução. A gente vai falar um pouco disso durante a live, né? uhum. Mas acho que temos que, nosso papel é difundir ainda mais essa informação para o pessoal, né? Exatamente. Eu acho que das terapias complementares que a gente tem, eu acho que a acupuntura é a mais estudada, a mais citada nos estudos científicos para reprodução assistida. E a gente sempre fala, realmente é um complemento, não substitui, lógico, o tratamento convencional, mas quem vive esse mundo da acupuntura, da medicina chinesa, é um mundo bastante apaixonante, porque vemos resultados que muitas vezes não conseguimos só com a nossa medicina convencional. E isso foi uma das coisas que me motivou a estudar acupuntura, a estudar medicina chinesa, e a gente não para de estudar. Até agora, continuo estudando também. É isso aí, a gente não dá para parar, tudo vai mudando, né? E a gente tem que ir se Exatamente. atualizando. Doutor Décio, para começar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque assim, é tudo muito novo, acredito que para o pessoal que está entrando. Assim, tem gente aqui que fez residência comigo, que também, quando viu, ficou super interessado, falou assim: nossa, que legal, você está trazendo esse tema, que é algo que não é tão falado. E queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre a história da acupuntura, como chegou na reprodução, dar um en passant assim, sobre tudo, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Tá bom. A acupuntura é uma medicina milenar, né? Já existe há muito tempo. Ela é considerada uma especialidade médica desde 95. Desde 2002 nós temos residência em acupuntura. O primeiro estudo que foi publicado na literatura de acupuntura para fertilização in vitro foi também em 2002. E a partir desse estudo surgiram vários outros estudos na literatura. Hoje nós temos por volta de mais ou menos 500 estudos. E eu falo para, principalmente quando eu dou aula para acupunturistas, eu falo que dentro da reprodução assistida é realmente um tópico da medicina que a gente valoriza muito a questão dos estudos científicos. Eu não faço fertilização in vitro, mas eu também estudo. Por quê? Porque muda muito. E a gente tem que usar a medicina baseada em evidência, porque justamente é uma área da medicina que, não, infelizmente, não é 100%. Então, para a acupuntura ter ganho credibilidade também no meio médico, dentro da reprodução assistida, esse trabalho de 2002 foi fundamental.
Depois desse estudo, que é o estudo de um cara alemão chamado Wolfgang Paulus, a acupuntura passou a ser mais divulgada dentro da reprodução assistida e surgiram, então, como eu disse, vários outros estudos. Então, o marco inicial da acupuntura dentro da infertilidade foi o ano de 2002. E por incrível que pareça, esse cara, Wolfgang Paulus, ele faz acupuntura, mas ele é ginecologista. Vendo a biografia dele, ele só tem estudos na área de ginecobstetrícia. O único estudo de acupuntura foi o estudo de 2002 que revolucionou a acupuntura dentro da reprodução assistida. Foi o único que ele fez, depois não fez mais nenhum. Nossa, que legal. E antigamente eu andei dando uma lida, né? Comecei a me interessar pelo Uhum. tema e como que surgiu a acupuntura é algo que é bem interessante, né? A questão de como surgiu lá atrás. Acho que é algo também que vale a pena falar para o pessoal. Tá. É bem interessante. Existem várias vertentes, né? Mas as principais são que os guerreiros iam para a guerra e eles recebiam alguns ferimentos. E às vezes esses ferimentos com flechas ou com pedaços de galhos, bambus, etc., caíam em alguns pontos da pele e automaticamente ele melhorava da dor em outro ponto. Então, notava-se que o estímulo em um ponto de acupuntura poderia melhorar e ter efeito em outro local. Então, foi tudo, na verdade, baseado em observação. Antigamente, as agulhas eram feitas de bambu, eram feitas de metais, e depois, claro, agora com a evolução a gente usa o aço inoxidável, com agulhas estéreis. Mas naquela época era tudo observação, você estimulava um ponto, via que melhorava, e aí então e aí indicava-se a colocação da agulha naquele local. Entendi. Uma coisa que eu acho que todo mundo meio que fica se perguntando é como que aquele ponto que você coloca uma agulha ali vai atuar tão longe e causar toda essa repercussão, né? Uhum. E acho que é algo que, assim, todo mundo tem um pouquinho de curiosidade a respeito disso. O senhor pode falar um pouquinho para gente como que Sim. funciona, basicamente? Do ponto de vista científico, a acupuntura estimula algumas terminações nervosas periféricas, ou seja, na região da pele, e esse estímulo ele vai até a nossa medula, age no cérebro e aí libera algumas substâncias, como hormônios, serotoninas, ocitocinas e etc. Do ponto de vista da medicina chinesa, a acupuntura ela é dividida em alguns pontos, aproximadamente 400 pontos no nosso corpo, e esses pontos normalmente estão distribuídos por meridianos, que são canais de energia. Então, por exemplo, existe o meridiano do fígado, que começa lá na região do pé e vai até a cabeça. Então, uma pessoa que tem uma dor de cabeça na medicina chinesa relacionada ao fígado, se você estimular um ponto do dedo do pé, lá no pé, você consegue melhorar a dor de cabeça. Então, é uma coisa bem interessante. Age por meridianos, que são os canais de energia. Ah, entendi. E uma outra coisa que a gente, eu acho que todo mundo já viu, assim, deve se perguntar, por que que tem uns que fazem com agulha, tem outros que fazem com semente, tem umas técnicas que são Uhum. mais diversas, né? E quais são as indicações, quando que eu faço uma, quando que eu faço outra, pensando na paciente com alguma patologia ginecológica, com uma SOP, quais são as Tá. indicações? Bom, a medicina chinesa, ela é feita a acupuntura faz parte da medicina chinesa, mas existem várias outras modalidades de tratamento além só do agulhamento. A própria acupuntura, além só da colocação da agulha, é o que você falou, pode ser usado também sementes de mostarda ou cristais na região do pavilhão auricular, na orelha. Pode ser utilizado eletroacupuntura, que é estimulação elétrica, então, de alguns pontos. A estimulação elétrica nada mais é do que substituir o acupunturista, ao invés dele ficar rodando a agulha lá durante 30 minutos, a estimulação elétrica faz com que essa agulha seja estimulada de forma contínua, sem precisar ter o acupunturista. Tem acupuntura a laser, então aquelas pessoas que têm contraindicação de agulha ou medo de agulha podem fazer a aplicação de laser no local. Tem a aplicação de moxa-bustão, que é o aquecimento do ponto de acupuntura, que pode ser colocado uma erva, que é a artemisia, na ponta da agulha, então você aquece a agulha, ou pode ser feito com um bastãozinho de artemisia, que é justamente para levar o calor. Então,
existe uma série de técnicas, né, dentro da medicina chinesa, acupuntura, que a gente pode usar. De modo geral, para a fertilidade, a gente utiliza grande parte, das vezes 90% das vezes, apenas agulhamento. Então, é aquela agulha que a gente coloca pelo corpo. Em algumas doenças, podemos utilizar, como eu falei, a eletroacupuntura. E em alguns casos, dependendo do diagnóstico da paciente, também a moxa. Essas três são as três modalidades mais usadas, mas de longe é o agulhamento. E a Na acupuntura reprodução. na É, reprodução, exatamente. A própria acupuntura, ela pode ser dividida em tratamentos de microsistemas. O que é isso? Existe o microsistema da cabeça, então você tem vários pontos que poderiam melhorar várias doenças na cabeça. Você tem vários pontos na região da mão, que é a acupuntura Coriô. Você tem a acupuntura auricular, que também é outro microsistema. Tem a reflexologia, então o mapa dos órgãos na região do pé. Então, na verdade, você pode trabalhar de diversas maneiras. Então, por isso que é uma coisa bem interessante a acupuntura. Você pode trabalhar com clássico, que é o que a gente mais usa para reprodução assistida, reprodução humana, mas você pode trabalhar também com alguns microsistemas. Então, é uma coisa bem fascinante. é bem diverso, né? Dá bastante Exatamente. possibilidade para a gente. Muitas técnicas. E acabar. Vamos deixar a pergunta um pouquinho mais para frente, quando a gente for esclarecendo um pouquinho mais. Uhum, Mas algo que eu andei vendo também é a resposta das pacientes com SOP, que é a síndrome do ovário policístico, uhum. aos tratamentos de acupuntura, que é algo que, assim, a SOP a gente sabe que tem aquela gama de componentes, né, e de medidas que a gente tem que fazer, mas que é algo a mais que a gente pode fazer e que tem dado resultado, né? Queria que Sim, o senhor sim. falasse um pouquinho sobre isso e de que maneira, como que acontece a fisiopatologia e a fisiologia aí da acupuntura na SOP. Tá bom. Aqui no Brasil, a acupuntura e medicina chinesa é basicamente colocação de agulha. Só que, se você for ver ao pé da letra, a medicina chinesa, na verdade, também envolve estilo de vida, alimentação, sono, atividade física e até fitoterapia. Então, a meu ver, o tratamento de todas as doenças ginecológicas, na verdade, todas as doenças do nosso corpo, deve ser feito dessa maneira integral. Colocação de agulha, tem muitos acupunturistas que só colocam agulha. Pode melhorar a dor, mas melhorar doenças como a SOP, só colocar agulha é muito difícil. Então, você fazendo todo esse arsenal de tratamento, que também a gente recomenda na ginecologia, perder peso, alimentação pobre em carboidrato, etc., também na medicina chinesa segue essa mesma linha, a gente consegue realmente melhores resultados, porque na medicina chinesa, a síndrome dos ovários policísticos, principalmente naquela paciente clássica, né, aquela gordinha que tem ciclos anovulatórios, não menstrua, aumento da pilificação, etc., está relacionado normalmente a um acúmulo de umidade. Então, a doença na medicina chinesa ela pode ser por falta ou por acúmulo ou estagnação, ou parada de circulação. E na medicina chinesa, esse acúmulo de umidade, ele vem geralmente por uma deficiência do baço pâncreas. Então, o baço pâncreas na medicina chinesa é um órgão só, e ele é o responsável pela metabolização dos fluidos e produção do sangue. Ele está intimamente ligado à alimentação. Então, quando você se alimenta mal, você debilita o baço pâncreas. Automaticamente, você pode gerar a síndrome dos ovários policísticos. Isso é uma coisa, claro, bem simplista, tem muita coisa aí associada, mas é mais para tentar entender um pouco mais. Do ponto de vista fisiológico, né, pensando em termos científicos, existem alguns estudos publicados principalmente por uma pesquisadora que chama Elisabeth Stene-Victorin, é uma sueca, é a pesquisadora que mais publica estudos de acupuntura em SOP. E ela utiliza geralmente a técnica da eletroacupuntura, então colocação da agulha com estímulo elétrico, e ela mostra resultados muito interessantes. Primeira coisa, regularização do ciclo menstrual. Então, ao fazer a acupuntura, a gente consegue fazer com que a paciente tenha ciclos mais regulares. Automaticamente, com ciclos regulares, é provável que ela tenha ovulações, então,
regulares. Então, tem estudos mostrando que mulheres com ovário policístico leve ou moderado, a gente consegue, às vezes, reverter, favorecendo a ovulação só com aplicação de agulha. Então, é uma coisa bem interessante. É algo, então, que tem uma grande relevância, né? Porque, assim, se imagina se a paciente ela adota fazer a acupuntura e aí adota todas as medidas de mudança de hábito de vida, né? Tem uma resposta muito boa e aí o retorno dessa fertilidade que outrora ela não tinha, né? Por conta desses ciclos anovulatórios. Obviamente, a gente sempre fala em excluindo as causas anatômicas enquanto Uhum. adicionadas a uma síndrome de ovário policístico, né? Causa anatômica é aquilo que a gente sempre fala de miomatose, de trompas obstruídas, Uhum. causas que são de alteração de fato anatômica e não hormonal ou de algum outro Exatamente. sistema, né? Que é algo que a gente sempre tem que falar que é um tratamento que é complementar, né? Que a gente está Essa, falando. essa é uma briga, briga entre aspas, claro, mas que eu tenho com muitos acupunturistas, porque tem acupunturista que fala que trata mioma, tem acupunturista que fala que resolve endometriose, tem acupunturista que fala que resolve pólipo endometrial, septo uterino, sinéquia, trompas obstruídas. É que eu fico até bravo, porque e convido esses acupunturistas normalmente para entrar em cirurgia. Quem já operou, você opera, você sabe, eu opero 3 a 4 cirurgias por semana. Quem já operou pacientes com mioma, quem já operou pacientes com endometriose, sabe que é impossível tratar exclusivamente com medicina chinesa. Claro que quando é um caso leve, você já viu vários, né, Camila? É óbvio, a paciente poder engravidar com ou sem acupuntura, óbvio, né? Agora, quando é um caso mais severo, 33 miomas, 40 miomas, endometriose intestinal, a acupuntura é complemento, né? Acho que a gente tem que ter um bom senso para saber os limites de cada técnica. E falar, né, que é algo complementar. Já que o senhor Exatamente. tocou na seara da endometriose, algumas pessoas aqui, a Mariana perguntando sobre a endometriose, a Claudinha e a Luciana também perguntando da acupuntura na endometriose. Qual que é a eficácia? Tem indicação? A gente sabe que a Tá. qualidade de vida de boa parte das pacientes com endometriose, elas têm uma qualidade de vida que é afetada. E Uhum. qual que seria o benefício que a acupuntura traria e se existe algum estudo publicado em relação à estagnação, de alguma forma, a parada de progressão da doença, Tá. da endometriose, no Do caso. ponto de vista científico, então tem alguns estudos sim na literatura, tanto de acupuntura quanto fitoterapia. Nesses casos de endometriose, a fitoterapia, na minha opinião, é fundamental. Por quê? Porque pode ajudar bem na doença. O intuito, então, do tratamento da endometriose e o que a gente tem na literatura são principalmente estudos relacionados à melhora da qualidade de vida, melhora da dor, e tem até alguns estudos que mostram uma melhora da recidiva de lesões no pós-operatório. É claro que aí tem vários viés, né, dependendo da cirurgia que foi feita, óbvio, ou excisional, ou de cauterização só. Mas, a meu ver, o que é mais importante a acupuntura dentro da endometriose, primeiro, é a melhora da qualidade de vida, e depois que algumas pacientes com endometriose, a gente sabe que infertilidade e endometriose, às vezes 40% das pacientes têm, né, endometriose. Então, o tratamento da endometriose com fertilidade é basicamente quase junto. Então, a gente vê que também as pacientes com endometriose, a gente consegue muitas vezes melhorar a questão também da fertilidade, né? Claro que também orientando o estilo de vida, tirar os alimentos inflamatórios, né? Na medicina chinesa, a endometriose e a adenomiose, eles são considerados como uma estase de sangue na pelve. Então, o sangue ele não circula, então ele fica parado em alguns órgãos. Isso pode ser agravado pelo frio, então o frio congela o sangue, congela a energia. Então, por isso que a gente sempre fala, cuidado com o frio, faça escalda-pé, não ande descalça. Outra alteração que pode acontecer simultaneamente à estase de sangue, alterações do rim, que na medicina chinesa o rim está intimamente ligado à nossa fertilidade, é ele que estoca a nossa energia Jing, que dá
qualidade para os nossos gametas. Às vezes, alterações emocionais podem alterar a energia do fígado, que é o Qi do fígado, e, consequentemente, gerar alteração do sangue. Então, na verdade, a endometriose está ligada a múltiplos fatores na medicina chinesa. Então, é uma doença bastante complexa. Então, eu recebo, às vezes, algumas perguntas, né? Às vezes não, sempre. Qual que é a melhor fitoterapia? Você falou de fitoterapia. Qual que é a melhor fitoterapia para eu usar que eu tenho endometriose? Não sei. Na verdade, não existe melhor fitoterápico para endometriose. Existe o melhor fitoterápico para você. Porque você que tem endometriose pode, e a outra que também tem endometriose, podem ter diagnósticos diferentes. Então, a gente precisa, na verdade, de uma avaliação individual, assim como na nossa medicina, né? De cada paciente. Mas endometriose é uma coisa apaixonante. Tem bastante coisas a se fazer com a acupuntura e medicina chinesa também. E agora uma dúvida que é até minha. Quando você tem uma paciente com endometriose que você vai fazer a técnica da acupuntura, o senhor usa a única técnica é a do agulhamento ou o senhor usa da semente no pavilhão auricular? Tá. A auriculoacupuntura eu uso muito pouco, mas tem a possibilidade de uso, principalmente quando a paciente não consegue ir no seu consultório com tanta frequência. Por quê? Porque aí ela própria pode estimular os pontinhos na orelha, né? Na endometriose, eu uso bastante acupuntura com agulhamento a seco, ou seja, agulha normal. Em alguns casos também, como eu falei, como a doença é agravada pelo frio, podemos usar também a moxa. Quem não usa a moxa, pode experimentar, é uma coisa bem interessante, porque a moxa ela provoca um relaxamento muito grande da musculatura. E é uma técnica, então, de relaxamento. E é uma técnica de alívio da dor. Tanto é que aquelas pacientes que têm endometriose, às vezes têm cólica que você fala, não, usa uma bolsa de água quente, melhora. Na medicina chinesa explica, justamente porque a bolsa de água quente melhora o frio e aí melhora, então, a estagnação de energia. Então, as técnicas mais usadas são agulhamento e moxa. Entendi. Então, assim, eu acho que agora já que a gente já deu um en passant de uma maneira geral na acupuntura, né? Entrar um pouquinho na questão da fertilidade, dos tratamentos de reprodução humana, quando que a gente indica, se a gente começa antes, se é só perto do tratamento, se é só na transferência. Em pensando na paciente que vai fazer um estímulo ovariano, o senhor indica começar quando e qual que é o benefício da acupuntura nessa fase, né? Porque, assim, acredito que há algumas pacientes aqui não saibam, mas o tratamento de terapia de reprodução assistida é dividido em 2 etapas. Tem o período que é a estimulação ovariana, que é quando a gente dá as medicações para que os folículos ovarianos cresçam e a gente vá lá e colete esses ovos para poder ser fertilizado esse embrião. E um segundo momento que é quando a gente vai fazer a transferência do embrião, que é colocar o embrião dentro do útero para cursar com uma provável gravidez. Então, assim, em dividindo por etapas, quando que uma paciente que vai fazer um estímulo ovariano, quando que o senhor diz assim, ó, o ideal é que ela comece em tal período, qual que é a frequência, como que funciona isso? Tá bom. Apesar dos estudos mostrarem uma melhora só fazendo acupuntura na colocação dos embriões, a gente sabe que, como qualquer tratamento, principalmente um tratamento natural, o ideal é começar sempre antes. A maioria dos autores na literatura recomendam pelo menos o início de mais ou menos uns 2 meses antes de qualquer procedimento de fertilização. Claro que isso depende de cada pessoa. Tem pessoas que aparecem no consultório que 1 mês já é o suficiente. E tem pessoas que a gente precisa trabalhar 6 meses. Como é que a gente sabe? De acordo com os sintomas, de acordo com o ciclo menstrual que a paciente apresenta. Mas, de modo geral, a gente pede, então, para começar o mais rápido possível. Nesse período, sem medicação, fazemos acupuntura 1 vez por semana. Então, eu comecei ou a estimulação ovariana ou o preparo do endométrio, ou seja, estou usando medicação, normalmente recomendamos intensificar para 2 vezes por semana. Quando a pessoa faz a transferência de embrião, existe aquele protocolo de Paulus, que é o protocolo justamente do Wolfgang Paulus, que é o cara que publicou o estudo em 2002.
E esse protocolo diz para fazer 2 sessões de acupuntura perto da transferência. Para quê? Para tentar melhorar a anidação, a implantação do embrião. Então, aí fazemos uma sessão antes e a outra imediatamente depois, que é o que o Mauro Devec faz lá em Bolonha, faz muito bem. Ou fazemos o protocolo de Paulus modificado, que é o que a gente faz mais aqui no Brasil, que é uma acupuntura na véspera e repete 1, 2 ou 3 dias depois. Depois disso, mantemos a acupuntura até 12 semanas, uma vez por semana. Então, esse é o cronograma de tratamento, né? Então, estou com a medicação? 2 vezes por semana. Estou sem medicação? 1 vez por semana. E você perguntou como que age, né, a acupuntura Isso, nessa mas paciente. isso independente de ser medicação para o estímulo ou medicação para o preparo Isso. endometrial. Pode ser tanto para estimulação ovariana quanto para o preparo, sim. E naquele preparo, porque tem situações que a gente opta por fazer o preparo, não é o preparo, né? A gente deixa Ciclo a natural. paciente em ciclo espontâneo, que é explicar Tá. para o pessoal que isso é o quê? É quando a gente tem um embrião que está congelado e aí a gente vai fazer essa transferência e ao invés da gente ficar dando medicação para aquele endométrio, que é a camada de dentro do útero, ele crescer, a gente fica apenas acompanhando como se fosse o ciclo menstrual dessa paciente normal e num dado momento a gente vai fazer uma medicação e aí sim vai programar a transferência. Nesse preparo pré-transferência, né? No preparo natural, no ciclo natural, o senhor faz na mesma frequência? Como que você indica? A grande maioria das vezes, sim. É que depende muito do diagnóstico da paciente. Tem até alguns relatos de fazer acupuntura até mais do que 2 vezes. Mas a média, mesmo no ciclo natural, é fazer 2 vezes por semana. Tá. E os mecanismos de ação, ou você quer que fala depois ou posso falar agora já? Não, pode falar agora, pode ficar à Então, assim, vontade. existem 3 mecanismos principais. Então, o primeiro mecanismo de ação e o mais importante é o aumento do fluxo de sangue para a região do útero e dos ovários. Então, existem estudos que mostram que a acupuntura pode aumentar a espessura do endométrio e a receptividade do endométrio. Então, mulheres com endométrio fino podem se beneficiar com o uso da acupuntura. E tem estudos em pacientes mais respondedores, aquelas que usam então medicação com uma dose elevada e respondem com poucos folículos ou com folículos ruins, que ao fazer a acupuntura a gente poderia melhorar a qualidade desses folículos. Então, a acupuntura melhorando o fluxo de sangue, melhora o oxigênio, nutrientes, agentes antioxidantes, podendo melhorar então essa questão vascular. O segundo mecanismo de ação é a parte emocional. Então, a acupuntura libera beta-endorfinas, serotoninas, pode melhorar o estresse e a ansiedade. A gente sabe que tratamento de FIV é estressante, né? Primeiro, porque você não tem certeza do resultado. Segundo, porque os hormônios têm efeitos colaterais. E terceiro, porque é caro pra caramba, né? Então, se você soubesse que ia engravidar, você não ficaria estressado. Só que o problema, acho que a Camila vê bastante isso, pacientes estressadas muitas vezes têm menos taxas de gravidez, engravidam menos. Então, qualquer método de relaxamento, acupuntura, meditação, respiração, pode ajudar também nessa questão da fertilidade. E por último, a questão emocional, a questão hormonal, que é quando a acupuntura age no eixo hipotálamo, hipófise e ovário, regulando o ciclo, como eu falei, um dos preceitos, um dos princípios da medicina chinesa da acupuntura é tentar primeiro regular o ciclo da paciente, porque uma vez que você regula o ciclo, aí você pode ter um pouquinho mais de chance também de engravidar. Então, a acupuntura, modulando a secreção hormonal, pode ajudar também no ciclo menstrual. São os 3 principais mecanismos de ação da acupuntura na fertilidade. E isso aí a gente entende basicamente pensando no momento da transferência, mas pensando no estímulo ovariano, seria basicamente essa questão de aumentar o aporte sanguíneo ovariano, seria pensando dessa maneira? Essa é a explicação científica, né? A explicação na medicina chinesa, a gente divide o ciclo menstrual em Yin e Yang, aquele símbolo Yin e Yang das energias opostas, preto e branco, né? Geralmente a primeira fase do ciclo está relacionada ao Yin. Então, o pós-menstrual e o crescimento dos folículos está relacionado principalmente ao Yin e ao sangue. Então, na medicina chinesa, a gente tem que trabalhar principalmente esses 2 elementos para poder ter um bom endométrio, um bom crescimento do endométrio e um bom crescimento também dos folículos.
E claro, também, eu estou falando aqui para algumas seguidoras no meu Instagram sobre Ding. Eu vi aí que tem perguntas de baixa reserva ovariana. Na Isso. medicina chinesa, o Ding, ele está relacionado à nossa reserva, tanto do ovário, quanto também da qualidade do espermatozoide. E a gente tem essa energia Ding, ela vai diminuindo com o tempo. É como se fosse reserva mesmo. Você nasce com uma reserva boa, um Ding bom, e vai caindo com o tempo. Existe o Ding pré-celestial e o Ding pós-celestial. O pré-celestial, ela vem da energia dos nossos pais. Então, por exemplo, seu pai engravidou sua mãe com 45 anos. E ela tinha uma doença crônica que, infelizmente, teve problemas durante a gravidez, mas você nasceu saudável. É provável que ela tenha passado uma energia menor para você, então seu Ding pré-celestial é menor. Isso a gente não consegue mudar. Agora, o Ding pós-celestial é uma outra energia também relacionada à questão da reserva, só que está intimamente relacionado ao nosso estilo de vida. Então, se você tiver um Ding pré-celestial muito bom e um pós-celestial na qual você só come besteira, não faz atividade física, é gordinha e etc., é provável que mesmo tendo um pré-celestial bom, você vai ter uma baixa reserva. Então, se você tiver um estilo de vida bom, na medicina chinesa praticar, então, respiração, meditação, etc., você pode aumentar o Ding pós-celestial e automaticamente poderia diminuir a perda da reserva ovariana. Não aumentar, mas diminuir a velocidade de queda. E em termos de, porque a Tognet, ela está perguntando aqui em termos de melhorar a qualidade dos óvulos, porque ela Tá? tem um fator de baixa reserva em virtude de idade. Existe alguma evidência científica em relação a um provável rejuvenescimento ovariano auxiliado pela acupuntura ou não? Isso é difícil, né? Porque para você medir a melhora do óvulo, você se espelha no embrião. Só que não necessariamente o embrião é só óvulo, né? Pode ter também alterações do próprio espermatozoide. Espermatozoide. Eu diria que não tem estudos na literatura. Na verdade, só tem dessas que eu falei que são de massa respondedoras que podem ter uma resposta melhor com a acupuntura. O que a gente vê na prática tendo um bom estilo de vida, fazendo acupuntura, a gente às vezes se surpreende com casos que a gente achava que nunca ia engravidar, nunca mais, nem com fertilização in vitro, e às vezes engravidam naturalmente. Então, eu diria, do ponto de vista científico, não tem evidência científica ainda. Muitas coisas não tinham e agora tem. Mas do ponto de vista prático é muito interessante. Desde que a paciente, claro, não, eu vou te dar um exemplo. Uma paciente que eu tinha que trabalhava em mercado financeiro, fazia acupuntura, ela vida super corrida, fazia reunião comendo, só comia besteira. Trabalhava às 8 da manhã até às 8 da noite. Mas ela reservava uma vez por semana para fazer acupuntura, 1 hora lá no consultório. 3 meses depois, ela estava se preparando para colocar o embrião, só que eu tinha diagnóstico de endométrio fino. 3 meses depois, permaneceu o mesmo endométrio, até piorou. Só que aí ela veio me falar, pô, você falou que melhora o endométrio, vascularização, mas não resolveu nada. Eu falei para ela, você mudou o seu estilo de vida? Você continua comendo mal, dormindo mal, não faz atividade física, é gordinha, daí não resolve, né? Então, acho que tem que ter um todo para poder ter um resultado melhor. Tem que ter é algo que é complementar, né? Não é milagre que vai chegar e vai Exatamente. aumentar, de fato, a espessura endometrial. Tem um aumento de Exatamente. aporte sanguíneo? Vai ter, mas não é apenas isso que vai bastar, né? Exatamente. Exatamente. A Claudinha Luciana, ela está perguntando em relação à questão de endometrite. Se Tá. existe alguma correlação que possa ser melhorado com a acupuntura. Bom, endometrite, se você for considerar a endometrite como inflamação, aí eu acredito que a acupuntura possa ajudar, porque a acupuntura pode ter um efeito anti-inflamatório também. Agora, se você considerar a endometrite naquela pesquisa na qual você busca, então, endometrite para usar antibiótico para melhorar a implantação do embrião, aí é claro que qualquer infecção não é tratável com acupuntura, né? A gente até consegue, em alguns casos, melhorar a imunidade, mas não tratar a infecção. Nem viral, nem Covid. Você consegue amenizar sintoma, mas não dá para tratar com acupuntura em medicina chinesa exclusivamente. Talvez fazendo a acupuntura evite uma recorrência, uma recidiva, mas tratar de fato não, né? Exatamente.
A doutora Juliana, ela está fazendo uma pergunta que eu acho bem interessante, que eu acho que existe ainda um mito sobre isso, que é, não é sobre o tema, mas acho válido perguntar, que é a acupuntura em gestante. O paciente com gestante, paciente que está gestante, se tem alguma contraindicação. Eu andei lendo, Uhum, fiquei impressionada com as possibilidades. Uma colega chegou para mim para dizer que, inclusive, induziu o parto dela com acupuntura uhum, e que isso mudou todos os conceitos dela. Então, acho que é válido. Tem alguns obstetras aqui assistindo a live falar da uhum. importância da acupuntura nas pacientes que estão gestantes. Bom, como eu sou ginecologista, obstetra, tenho bastante facilidade no contato tanto com os colegas obstetras quanto também com as pacientes. Então, eu atendo bastante gestante para fazer acupuntura. Eu vou te falar uma evolução. Quando eu comecei a fazer acupuntura para infertilidade em 2004, todo mundo falava: não, como você vai fazer para fertilidade na FIV? Não pode, vai atrapalhar. E agora a gente já sabe que é mundialmente indicado. A mesma coisa, na gestante, acreditava-se que fazer acupuntura na gestante era a pior coisa que tinha, porque era perigoso, podia causar problemas. Hoje a gente já sabe que a gente tem várias indicações de acupuntura dentro da gestação, que varia até de estudos científicos, é bem interessante, fiz um levantamento da literatura, até de ameaça de abortamento com acupuntura e fitoterapia, claro, desde que excluído alterações cromossômicas do bebê, né, alterações de malformação, mas é bem interessante, tem resultados interessantes. A acupuntura para hiperemese gravídica, que são as náuseas, né, do primeiro trimestre. Vira e mexe, tem alguma paciente internada no hospital que eu vou lá fazer acupuntura. E isso, a gente tem vários estudos na literatura que mostram melhora. Acupuntura para indução de trabalho de parto, acupuntura para versão fetal. A gente sabe que quando o bebê está pélvico, a única opção que resta é ou agendar cesárea eletiva, ou fazer parto normal pélvico, eu não faço, eu não sei se você faz, a maioria não faz, porque, enfim, a gente não Eu tem não mais faço mais essa. obstetrícia. Ah, então, melhor para você. Mas partos pélvicos são difíceis, né, via vaginal. Sim, sim, sim. A outra opção é versão externa fetal, então o obstetra vai lá e vira o bebê, só que tem risco, às vezes, de descolamento placentário, etc., principalmente se a placenta é anterior. E aí tem a acupuntura em moxa-bustão. E tem vários estudos que mostram, até meta-análises que mostram um resultado de até 80% de sucesso na virada do bebê sentado para cabeça para baixo com o moxa-bustão e acupuntura. Então é bem interessante, bem interessante. Então existem várias indicações dentro da obstetrícia, da acupuntura e da medicina chinesa. E depois de toda essa explicação, perguntar se pode ser usado para lombalgia é até feio, né? Porque com certeza deve dar um alívio na Sim, lombalgia sim, e sim. pode ser usado, sem dúvida, Eu né? falei sobre a moxa Bustão, ela tem uma ação bastante interessante, porque como ela relaxa toda a musculatura, então ela pode ser usada principalmente na região lombar. Então é uma das Hum. armas que a gente tem para ajudar tanto o gestante quanto as pessoas não gestantes. Nossa, muito legal, que bacana. E estão perguntando aqui, doutor Décio, a Alessandra está perguntando a correlação entre acupuntura e trombofilia, se existe alguma correlação, se existe algum benefício. Bom, não tem estudos na literatura de acupuntura e trombofilia. Me pergunto sempre trombofilia e me pergunto também de células NK. Se a acupuntura ajuda nas células NK. Na verdade, tem um estudo mostrando que a acupuntura poderia agir na secreção, na resposta imune TH1, TH2. Então, teoricamente, poderia sim melhorar até a própria questão da trombofilia, mas do ponto de vista científico, não temos evidência na literatura. Então, o que eu falo para os pacientes? Na verdade, trombofilia tem que ser tratado com anticoagulante. Você pode até fazer acupuntura, pode se equilibrar, pode, enfim, aumentar a vascularização, mas você precisa de um anticoagulante. Sem anticoagulante, se for uma trombofilia clássica, pode prejudicar tanto a implantação do embrião quanto a evolução da gravidez. Então, Sim. como não há evidência, eu não posso indicar, né, enfim, de rotina, mas é um complemento. Até na questão das células NK, acho que depois você pode falar melhor.
Tem muitas perguntas de pacientes, eu tenho células NK elevados, eu não quero fazer aquele plasma rico PRP, em em PRP, plaqueta. etc. E, então, será que a acupuntura vai resolver? Provavelmente só a acupuntura não, né? Então, na verdade, não tem evidência científica, mas acho que também na sua prática, o meu consultório basicamente dá muitas pacientes com FIV. Eu diria que dessas de FIV, 60, 70% já vem usando enoxaparina. Seja por uma trombofilia que nem precisaria, mas usa empiricamente, né? Ou aquela com alteração clássica que precisa usar. Então a gente acaba associando a acupuntura, não tem contraindicação usar a acupuntura em mulheres que usam enoxaparina, mas como eu disse, tratar isoladamente não é a melhor solução. Sim, sem dúvida, concordo. A Malusca Marco, ela está perguntando sobre a adenomiose, se Tá? tem algum benefício em relação à acupuntura. Lembrando que a adenomiose é uma alteração que é anatômica, né? Então, Uhum. acho que o senhor faz esteroscopias, tem até mais propriedade para falar que eu. Mas a adenomiose ela é uma alteração que é estrutural, ela é anatômica, pode sim dificultar a gestação, pode ser uma causa de infertilidade, é algo que tem que ser investigado se tem algum outro fator também associado. E em relação à questão da acupuntura na adenomiose, doutor Décio, tem Tá. alguma evidência? Na medicina chinesa, a adenomiose é semelhante à endometriose, ou seja, o diagnóstico de estase de sangue. Eu acho que na adenomiose a acupuntura também é um tratamento complementar coadjuvante. Não dá para tratar só com a acupuntura. Na adenomiose, às vezes a gente utiliza também alguns fitoterápicos. Na verdade, o intuito é tentar diminuir um pouco a inflamação local, né? A gente sabe que o tratamento definitivo da adenomiose é a esterectomia, né? Retirada do útero, mas a pessoa que quer Sim. engravidar não dá para tirar. E, na minha opinião, a adenomiose, se a paciente faz FIV, a melhor opção é o bloqueio mesmo, né? Ao invés de só de acupuntura, claro. Né? Você falou, é uma Aquele lesão bloqueio anatômica prévio para ver se consegue dar uma enxugada e e, fazer a acupuntura para ter uma melhor resposta no estímulo e na transferência, né? e, Não pensando na adenomiose em si, mas e pensando no melhor resultado do tratamento, né? do ponto de vista prático, eu vejo que até tem uma melhora da dor e tem uma melhora do sangramento em pacientes com adenomiose, mas na questão de fertilidade em si, não dá para ser tratado de forma isolada. A gente diz que lesões anatômicas a acupuntura realmente não trata, como eu já falei, mas essas doenças, principalmente miomas, doenças de adenomiose, endometriose, tem sempre também um fundo emocional associado. E isso, a acupuntura, às vezes pode agir lá naquela raiz daquele problema que, teoricamente, poderia colaborar para o aparecimento tanto da endometriose quanto da adenomiose. Mas quando a doença já está presente, aí é claro que a acupuntura isoladamente não resolve. Não vai. Sim. Tem outras duas perguntas que elas meio que se juntam. Tem a pergunta da Marci Portes, que ela pede para falar um pouquinho do protocolo Paulus, e a Deia 7379, que ela está perguntando quanto tempo é necessário para fazer a acupuntura antes da FIV, quanto tempo antes, que é mais ou menos a mesma coisa. Tá. Bom, a acupuntura na FIV, eu falei, o ideal é começar pelo menos 1 ou 2 meses antes, se possível, né? Mas tem estudos mostrando que se você já está usando a medicação, se fizer acupuntura, também tem benefício. Agora o protocolo de Paulus. Então, acho que eu já li umas 80 vezes esse estudo do Paulus. Paulus, ele publicou um estudo, então, em 2002, com 80 pacientes, 80 de um lado, 80 do outro, um grupo sem acupuntura e outro grupo com acupuntura. Esse grupo com acupuntura foi feita acupuntura em um único dia na FIV, que foi no dia da transferência de embrião. Então, ele fazia uma sessão de acupuntura 30 minutos antes de fazer a FIV, deixava as agulhas 25 minutos, tirava. O paciente ia fazer a transferência, voltava para a sala. Fazia os outros pontos do seu protocolo.
E ele identificou um aumento da taxa de gravidez nestas pacientes que faziam esse protocolo. Então, fazer a acupuntura antes e depois na clínica onde a paciente faz o tratamento. O grupo que não fez acupuntura teve 26% de taxa de gravidez e o grupo que fez acupuntura 42%. Para 2002 era uma eficácia boa, porque hoje não. Sem Hoje sim, dúvida. tem blastocismo. E ele fez um trabalho transferindo embriões em D2 e em D3 só, né? A gente vê que, às vezes, até por ter que fazer a acupuntura no mesmo dia da transferência na clínica, onde a paciente faz o tratamento, às vezes é inviável por causa da agenda, etc. Alguns anos atrás, eu fazia praticamente só o protocolo de Paulos, quase nem tinha consultório. Eu ia para todas as clínicas aqui de São Paulo, da Grande São Paulo, e fazia acupuntura. Hoje a gente sabe que os melhores resultados é quando a gente associa o protocolo de Paulos, mas também fazemos a acupuntura antes. Então, a gente faz atualmente um protocolo modificado, até para também não prejudicar os pacientes que estão marcados no consultório. Então, ao invés de ir até a clínica fazer antes e depois, a gente faz na véspera. Então, a paciente vai fazer a transferência em uma clínica. Então, ela vem no meu consultório hoje, amanhã ela vai fazer, ela vem hoje, e repetimos uma outra sessão 1, 2 ou 3 dias depois. Por que 1, 2 ou 3 dias? Porque algumas clínicas recomendam repouso, muitas vezes no dia da transferência. Então, a gente não recomenda sair da transferência e vir para o meu consultório. E porque também pegamos essa janela de implantação do embrião. Então, a gente pode fazer a acupuntura antes da nidação, influenciando positivamente a nidação. Então, é uma forma também, tanto o protocolo clássico quanto o protocolo modificado, são formas da gente tentar melhorar a nidação, a implantação do embrião. E algo que eu andei lendo em relação a essa questão da acupuntura na transferência, é aquela questão de tanto que o senhor até já falou do aumentar o aporte sanguíneo, mas também diminuir a contratilidade, né, uterina durante o momento da transferência, que é algo que a gente já sabe que influencia na implantação desse embrião também, né? Tem algumas histórias. Eu trabalhei 2 anos dentro de uma clínica de fertilidade, fazendo acupuntura exclusivamente lá. Depois saí porque, em termos de consultório, senão a gente não recebe encaminhamento das outras clínicas, óbvio, né? Mas muitas histórias. E eu já vi pacientes que necessitavam de transferência sob sedação. Eu vi uma paciente com o cara tentou 2 horas fazer a transferência, cancelou. Numa outra tentativa, a gente fez a acupuntura fazendo o protocolo de Paulos, e a transferência e ela ia fazer anestesia e o procedimento catéter passou de forma bem tranquila. Então, às vezes, é igual quando a gente faz a hack, né? A paciente tem lá um abortamento, o colo está fechado, você faz a hack, sai o abortamento. Então, a acupuntura às vezes age lá também nas fibras de colágeno do colo, melhorando também essa questão da abertura e também da contratilidade uterina também. Sim, sem dúvida. É algo que, assim, a gente quando vai fazer transferência, às vezes a gente consegue ver o útero contraindo e é algo que a gente sabe que atrapalha, de certa forma. Então, se tem algo que a gente possa fazer para evitar que isso aconteça, por que não fazer, né? E ainda mais quando a gente já tem respaldo na literatura dizendo que vai, de fato, diminuir. Exatamente. A Kel Vinhotti, ela está fazendo uma pergunta a respeito em relação à paciente que fez embolização de mioma uterino, se a acupuntura iria ajudar pós-embolização. É que a acupuntura, como eu falei, a acupuntura para lesões anatômicas tem uma ação muito limitada. A embolização normalmente a gente indica naquelas pacientes que têm mioma único, um mioma maior, sozinho, e aí faz já tem prole, né? Apesar que é muito discutido fazer embolização em pessoas que querem engravidar ou não, né? Até pela própria degeneração também, a alteração vascular do útero. Mas só falar para o pessoal o motivo da gente estar falando isso, porque às vezes uma das complicações de quando a paciente faz a embolização de um mioma é que às vezes pode pegar algum vaso que vai para o ovário e pode diminuir a reserva ovariana e aí essa paciente cursar com uma piora do quadro de infertilidade, um pior prognóstico. Então é algo que assim a gente não indica de tanta frequência.
E a acupuntura e a medicina chinesa têm ação limitada nos miomas. Então, eu diria que, independente se fez embolização ou não, pode fazer acupuntura, até para talvez melhorar a inflamação, sintomas, mas não para desaparecer o mioma. Ótimo. Aqui uma outra pergunta. A Michele Jundiaí. Seria melhor fazer o congelamento de óvulos e depois fazer a cirurgia de endometriose profunda? Acho que essa daí você pode responder. Então, Michele, sem dúvida, porque toda e qualquer cirurgia que a gente vai fazer, principalmente cirurgias de endometriose e a endometriose profunda, se ela acomete, por exemplo, o ovário, quando a gente vai mexer para poder fazer a lise de aderência, né, que a gente fala que é como se fosse desgrudar tudo que está ali, que é o que a endometriose vai causar, existe a possibilidade da gente precisar tirar parte do ovário. Quando a gente tira parte do ovário, existe a possibilidade da gente diminuir a reserva ovariana. Então, é algo que, sim, a gente sempre orienta, principalmente a depender do fator de idade dessa paciente. A gente sabe que as pacientes com endometriose, elas já têm um número de óvulos e uma qualidade desses óvulos diminuída. A gente já sabe que outro dia eu estava conversando com uma colega lá de Roma e ela dizendo que lá as pacientes, independente do fator idade, abaixo de 35 anos já estão sendo orientadas a congelar óvulos, as pacientes que têm endometriose, em virtude de todas essas alterações. Então, assim, seria de muito bom tom fazer o congelamento de óvulos antes de uma cirurgia de endometriose, sim. O Caio, ele está perguntando sobre o benefício de acupuntura para homens inférteis. Se tem alguma Eu fiz um levantamento recente evidência. na literatura e temos aproximadamente 100 estudos com o uso de acupuntura, moxa e fitoterapia na infertilidade masculina. A gente sabe na medicina chinesa que a infertilidade é do casal, então o tratamento é do casal, independente se tem alterações do próprio espermograma ou não. A gente sabe que o estilo de vida do homem também pode alterar a questão do DNA espermático, da morfologia do DNA. Então, a resposta é sim, tem estudos. E eu sugiro sempre para as minhas pacientes, não só aquelas que têm alterações masculinas, mas que incentivem os homens a ter uma vida saudável e, se possível, também a fazer acupuntura também. É que o homem, eu sou homem, então a gente sabe que a adesão ao tratamento, principalmente uma coisa que a gente não vê resultado a curto prazo, é muito baixo. É o contrário da mulher. As mulheres são mais guerreiras, mais persistentes. O homem, só se tiver por exemplo, tem dor, faz a acupuntura, melhora, ele volta. Agora, tem alterações para hemograma, faz a acupuntura, não sentir nada, não volta mais. Então, a resposta é sim, mas os homens precisam ser mais persistentes. Sem dúvidas. A Marci Portes, ela está querendo saber alguma coisa em relação à fitoterapia nas pacientes com infertilidade. Se tem alguma dica? Então, fitoterapia faz parte da medicina chinesa. Como eu disse, tem alguns casos de infertilidade que, na minha opinião, não dá para tratar só com acupuntura. Precisa também de fitoterapia. Só que a maioria dos cursos de acupuntura, infelizmente, não ensina fitoterapia. Até porque a fitoterapia no Brasil é algo relativamente novo. A Anvisa liberou a sua comercialização e a importação dessas fórmulas magistrais chinesas em 2014. Até 2014 o acesso era muito pequeno. Hoje já se prescreve mais. Mas, na minha opinião, se você quer trabalhar com acupuntura e infertilidade, quer ter melhores resultados, os resultados vêm mais com fitoterapia. E existe, infelizmente, uma coisa ruim no Brasil, que os fitoterápicos do Brasil são só a base de erva e não a base de componentes animais, como concha, chifre de veado, casca de tartaruga, pé de porco, placenta e etc. Esses fitoterápicos de origem animal, na medicina chinesa, têm mais afinidade com o Jing, com a essência, e com o sangue. Então, eles poderiam ter um resultado muito melhor para a fertilidade. Só que, infelizmente, a Anvisa ainda não liberou a comercialização no Brasil. E algo que eu acho que é fundamental a gente falar aqui, e é que, assim, os fitoterápicos, mesmo eles sendo fitoterápicos, que a gente pensa em sendo algo que é natural e etc.,
mas é algo que tem que ser individualizado, não é porque a sua amiga toma e você tem a mesma doença da sua amiga que você vai ter que tomar a mesma. É aquilo que a gente sempre fala, cada paciente é um, é aquela história, os dedos das mãos não são iguais, então tem que ser individualizado todo e qualquer tratamento. Exatamente. O remédio para um pode ser veneno para o outro. Exato. Acho que a gente agora vai para a última pergunta, senão o Instagram vai cortar a gente. A última pergunta vai ser essa da Deia, ela perguntando a respeito de se o parceiro fizer acupuntura, mesmo que não tenha alteração no exame, não seja uma causa masculina, se pode ajudar no caso da FIV. Bom, eu diria pela medicina chinesa, sim, com certeza. Porque, como eu falei, até a medicina chinesa não se baseia apenas no espermograma, se baseia no diagnóstico energético. E, às vezes, a pessoa tem uma saúde 100%, mas não engravida. Que é o que a gente chama de infertilidade sem causa aparente. Que é só relaxar e engravidar? Não. Tem muitas pacientes que estão relaxadas e não engravidam. Então, às vezes, faltam alguns detalhes que a gente precisa corrigir. E fazer a acupuntura pode ajudar, pode ser um detalhe. Então, eu acho que vale a pena sim. Até porque, se ele vai, você também vai. Então, os dois indo, é igual ir para academia. Eu vou para academia sozinho, é um saco, não tenho saco de ir. Eu vou com o meu marido, cada um faz companhia para o outro, os dois vão juntos. Ah, eu estou cansado, não, mas vamos lá. Ah, eu estou desanimado, vamos lá fazer acupuntura. Então, é a mesma coisa. Então, eu acho que vale a É pena um fazer estímulo, né? Vale a pena. Exatamente. Doutor Décio, perguntando. Agora eu vou perguntar ao senhor take home message. O que é que o senhor deixa como mensagem final depois de uma live tão produtiva para a gente, tão esclarecedora? Ah, legal, eu agradeço o convite. Eu não conheço a Camila pessoalmente, mas a Camila é amiga do Mauro Devec, que já veio dar aula comigo aqui no Congresso Brasileiro. Mas já vejo que a Camila é super grande empatia com os pacientes, passa uma grande empatia, bastante competente. Então, acho que faz a diferença Obrigada. aí na sociedade. Gostaria de agradecer o convite, né? Foi um prazer vir aqui. Sempre é um prazer falar sobre acupuntura e medicina chinesa para tentar desmistificar um pouco tudo isso dentro do meio científico. E queria dizer deixar um recado que é o que eu sempre falo. Gaste mais tempo afiando o seu machado do que cortando a árvore. Ou seja, se prepare para fazer o que você quiser fazer. Não adianta você tirar férias para fazer FIV. O que adianta é você se preparar para fazer a fertilização. Então, acho que isso é o fundamental. Sem dúvidas, doutor Décio. Mais uma vez, muito obrigada. Fiquei muito honrada com a aceitação do convite. Agradeço as palavras e para o pessoal vou deixar a live salva. Tá todo mundo pedindo aí. Vou deixar sem dúvidas. Depois eu vou tentar subir ela no meu IGTV, tá? E eu acho que é isso, doutor Décio. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Ah, que legal. Legal, Camila. Foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau, Até mais, pessoal. Boa pessoal. Boa noite. noite. Tchau, tchau.